Olá, então neste primeiro vídeo eu vou explicar para vocês a ideia do cenário. É um cenário que ele praticamente simula aqui um ambiente que a gente tem, né? Algumas questões aqui no ambiente são hipotéticas, que são mudanças que a gente pretende aplicar naquele ambiente que já está em produção. Nós vamos começar o cenário com algumas situações, como aqui uma CHR, que na realidade ela está dentro de um servidor Hyper-V, mas aqui no cenário por horas a gente deixou sem. E a gente está aqui, não tem de fato um Hyper-V, um Proxmox integrado aqui ao cenário. Posteriormente nós vamos mostrar no cenário, numa atualização desse cenário, a ligação de um Hyper-V através aqui do GNS3, para a gente conectar o nosso ambiente a um Hyper-V Server mesmo, para encaminhar tráfego e dados para lá para fazer os testes e configurações no Hyper-V para validar todo o cenário, né? Por hora a gente está colocando um roteador aqui como se fosse um Hyper-V, um Proxmox, só para a gente testar a parte do tag stacking que a gente quer aqui no cenário. Então depois que a gente conseguir nesse cenário fazer o que a gente quer, aí então a gente vai substituir aqui por um Hyper-V Server de fato, para verificar se no Hyper-V Server as coisas chegam como a gente quer e a gente consegue encaminhar isso para as VMs como a gente quer. E daí isso aí é numa atualização aí desse ambiente. A ideia desse ambiente, deixa eu explicar, a gente tem uma pequena operação de data center se iniciando aqui num ponto de presença nosso, né, num local, onde eu tenho várias operadoras. Hoje eu tenho mais de 3 operadoras em portas de 10 GB num switch, num CRS. A operadora 1 e a operadora 2, aqui como exemplo, ilustrado aqui no cenário, elas podem encaminhar VLANs de clientes de serviços que ela presta para nós, do data center, ou VLANs que carregam serviços de clientes dela, que também são clientes do data center. Então, por exemplo, um determinado cliente lá contratou um servidor conosco, um servidor físico ou virtual, e ele contratou uma VLAN, um camada 2 lá para interconectar esse servidor virtual ou esse servidor físico com a rede dele local lá da empresa dele, para que os técnicos dele e ele possam usar isso como se estivesse lá localmente, né? E por uma segurança e velocidade maior, contratou a operadora para transportar isso aí via fibra ótica, né? Então aqui é um exemplo, nesse cenário nós teríamos 4 clientes nesse exemplo, tendo uma VLAN em algum ponto dele, conectada aqui ao nosso ambiente, e ele quer que a gente entregue essa VLAN no serviço que ele contratou conosco aqui. E 2 VLANs nós temos, uma na operadora 1 e uma na operadora 2, que são VLANs que carregam o trânsito IP, o serviço de trânsito IP que a operadora presta para nós, que é para fazer as sessões BGP, anunciar os prefixos e os blocos para as redes, né, para nosso tráfego entrar e sair para a internet, PTT e tudo mais. Então aqui, por exemplo, a operadora 1 usou a VLAN 20 para atender o cliente 3, o nosso cliente 3, que o cliente é um cliente dela também. E a operadora 2 usou a VLAN 20 para atender o nosso cliente 1, né, que também é cliente dessa operadora. Então são clientes distintos, são ambientes distintos e tráfego de rede distinto que deve ser mantido isolado. Então quando essas operadoras nos entregam, a gente se depara com essa situação de que elas estão usando a mesma etiqueta, a mesma tag no tráfego. E a gente se depara com uma segunda situação, que é que a gente no data center internamente também já utilizava a VLAN 20 para um determinado tráfego entre servidores nossos. Por exemplo, uma VLAN de replicação, uma VLAN de Live Migration, uma VLAN de backup, uma VLAN de gerência. Então a gente também já usa essa VLAN 20. Então a VLAN 20 no data center aqui nesse cenário está sendo usado para entregar alguns blocos de IP de internet para os servidores e VMs, né? Para elas terem aí um acesso à internet. A VLAN 50 a gente usa então para fazer o trânsito IP da operadora 1, para carregar o tráfego que vem aqui da operadora 1 da VLAN 30 até o nosso roteador, que vai fazer a sessão BGP com essa operadora, para fazer a sessão BGP e para daí então entregar esse trânsito aqui na VLAN 20.
É a mesma coisa a VLAN 2100 da operadora 2, ela traz o serviço de trânsito IP que nós temos com a operadora 2, para nós ter duas operadoras para ter redundância e ter um failover, né? Então, quando a operadora 2 traz essa VLAN até a gente pega ela e internamente a gente quer tratar ela como VLAN 51. Então, a gente vai carregar ela como VLAN 51 até a nossa CHR aqui que vai fazer as traduções, né? Essa CHR vai fazer as traduções e essa CHR vai fazer a sessão BGP e vai entregar esse trânsito na VLAN 20. Então você veja que nós temos a VLAN 20 que entra na operadora 2, a VLAN 20 que entra na operadora 1, por exemplo, né? O cliente 1 e o cliente 3. Nós vamos pegar aqui o tráfego que entra como VLAN 20, nós vamos querer traduzir esse tráfego para a nossa rede interna como, vamos pegar aqui o cliente 1, a gente vai traduzir ele para VLAN 52 na nossa rede. Então aqui, VLAN 52. É a VLAN privada do cliente 1. É a VLAN que na operadora 2 é a VLAN 20, né? Então veja que a gente tem um serviço de tradução de VLANs para que a gente escolha as nossas VLANs, as VLANs do ponto de vista do data center, e para que a gente possa resolver conflitos de VLANs entre as que os data center usam e que as operadoras usam e a nossa rede fluir direitinho. Então essa tradução de VLANs hoje ela é feita aqui, atualmente, né? Esse cenário aqui é o cenário como a gente quer montar. Atualmente, aqui na entrada das operadoras tem uma CCR com 12 portas de 10 GB. E essa CCR física, é um equipamento físico lá no rack. Essa CCR tem as duas portas com as operadoras e ela faz essa tradução, né? Então são criadas as VLANs nessa porta, as VLANs nessa porta, são feitas as VLANs, daí depois são feitas também VLANs nessa porta para saída, né, para o switch. E essa CCR faz uma bridge, então, que interconecta as VLANs para dentro da nossa rede com uma etiqueta, mas com a etiqueta externa da operadora. Então, hoje isso já está funcionando fisicamente numa boa. O que a gente quer fazer agora é tirar essa CCR, esse equipamento físico, e levar ela para que ela faça esse trabalho dentro de um servidor com Hyper-V ou Proxmox. Por quê? Porque nós temos vários servidores, bare metals, que têm tecnologias de virtualização. E a gente quer levar isso para dentro desses servidores, para economia de uso de equipamentos, 2, a flexibilidade, os recursos que a gente tem na virtualização de backups e tudo mais, failover, né? Replicação, e justamente pelo fato de que cada servidor é uma redundância em potencial para esse serviço, né? Outra coisa, quando a gente leva isso para dentro de um servidor de virtualização, a gente abre um leque maior de possibilidades e de redundância com um diferente vendor, um diferente software. Então, por exemplo, eu posso ter uma em cada servidor fazendo esse trabalho, pronta para fazer esse trabalho, uma usando o MikroTik CHR, a outra usando um ViOS, a outra usando alguma solução da Cisco, um roteador virtual da Cisco. Então, eu posso ter várias tecnologias diferentes, sistemas operacionais diferentes, softwares diferentes, ali prontos para trazer redundância no caso de um fabricante apresentar um tipo de bug e eu preciso substituir rapidamente por outro fabricante, por outro software que trata isso de maneira diferente, melhor, ou que tem algum recurso avançado, mais avançado. Então eu consigo fazer isso sem um custo elevado, porque eu não preciso ficar comprando um monte de caixinha, né? Imagina eu ter que comprar um switch de um fabricante, um roteador de um fabricante, ou um switch de outro fabricante, um roteador de outro fabricante. Então eu quero levar esse serviço para uma máquina virtual, para uma virtualização, para que a gente tenha mais, abra aí o potencial para a gente fazer coisas mais avançadas e com maior segurança, né, de funcionamento. Para fazer isso, eu poderia
a gente poderia pegar aqui nas operadoras e ligar essas entradas diretamente nos servidores Hyper-V. Poderia ligar diretamente nas placas lá, tratar as VLANs no Hyper-V e fazer esse trabalho. Eu poderia até, fazendo dessa forma, economizar portas em um switch e tudo mais. Mas veja que eu, nesse primeiro momento, não vou fazer dessa forma, porque fisicamente switch eu vou precisar ter, eu não vou conseguir eliminar o uso de um switch físico, então é um equipamento que eu já preciso ter. Então eu aproveito melhor uma porta do servidor Hyper-V no switch e eu consigo carregar essas VLANs através dos switches para outro servidor rapidamente, sem ter que ir lá tirar o cabo da porta de um servidor, ligar ele na porta do outro servidor quando eu precisar utilizar a redundância, né? Então eu consigo fazer isso mais rapidamente dessa forma. Então a operadora 1 está ligada no switch, a operadora 2 também. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tag stacking disso. Nós vamos pegar todo o tráfego que entra da operadora 1 aqui e nós vamos usar um recurso de tag stacking, né? A gente vai treinar o uso desse recurso, a gente não usou esse recurso ainda, ele seria um key in key, um kill in kill que falam, não é um double tagging seria usando o CVLAN e o SVLAN, né? o VLAN de serviço e VLAN de cliente, e seria usando o EtherType 0 por 81 a 8, e aqui a gente quer manter o uso do 0 por 8100, que é o 802.1Q. Então nós vamos fazer um tag stacking, que seria usar um 802.1Q, pegar todo aquele tráfego que está vindo e colocar uma outra etiqueta por cima, né? Para o lado de fora. Então o switch vai ter que olhar, vai ter que pegar e ignorar qualquer coisa relacionada à etiqueta que vem aqui no tráfego e vai ter que colocar uma etiqueta que eu quero em cima e levar essa VLAN, esse tráfego, para onde eu quero entregar ela, que é aqui a CHR. E aqui na CHR, como ela está dentro de um Hyper-V, o switch ele precisa levar etiquetada essa VLAN até o Hyper-V. E o Hyper-V pode tirar essa etiqueta de cima e entregar esse tráfego então para a VM, e isso a gente vai simular e testar isso direitinho nos próximos vídeos sobre esse ambiente aí, passo a passo. Nós vamos testar isso, nós vamos trabalhar isso, aprender isso junto, descobrir isso junto, como isso de fato acontece exatamente aí na prática. Então, ver se o Hyper-V vai conseguir tirar essa etiqueta de fora e entregar esse tráfego numa placa de rede da CHR virtual, e a CHR enxergar então esse tráfego como ele entrou lá da operadora com a etiqueta 10, 20, 30, para ela poder fazer a tradução e devolver com a etiqueta que ela quer aqui para o switch, né? Para o switch então entregar nas outras portas. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai stackear o tráfego que vem da operadora 1 e da operadora 2 e entregar aqui na nossa CHR. Então aqui nós vamos entregar ele etiquetado, e a CHR dentro dela nós vamos pôr numa única porta dela, nós vamos pôr ela tirando as duas etiquetas, a etiqueta de fora e depois as etiquetas de dentro, né? A etiqueta de fora é aquela que eu vou pôr aqui, no caso 110 aqui da operadora 1, então aqui eu vou tirar a etiqueta 110, e depois, né, a etiqueta de fora, e depois eu vou olhar as etiquetas de dentro, que são a 10, 20, 30. E, então a gente vai fazer isso assim aqui. Depois, quando a gente evoluir o cenário para colocar um Hyper-V aqui nessa etapa, aí nós vamos fazer com que o Hyper-V tire essa etiqueta. Então a CHR aqui vai enxergar naquela placa de rede já o tráfego já só com a etiqueta de dentro, né? Então vai ser um pouco diferente do que a gente vai testar e simular agora. Então o que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer um vídeo para a configuração de cada equipamento, a configuração como eu espero que ela deva ser. Nós não temos aqui, nós não vamos fazer nenhuma sessão BGP aqui, a única coisa nós vamos fazer setup de endereços IP em cada dispositivo para que a gente possa testar a comunicação entre os dispositivos da mesma VLAN, ver se eles estão se comunicando, né? Então ver se o cliente 2 consegue pingar a operadora 1, ver se o cliente 3 consegue pingar a gente vai aqui na operadora configurar
um IP naquela VLAN daquele cliente para simular que é o ambiente daquele cliente que a operadora entregou para ele. Então vamos ver se o cliente 3 consegue pingar lá a ponta que a operadora 2 levou lá para ele. E assim a gente vai testar aqui o nosso ambiente, essa questão das VLANs e do tag stacking. Muito obrigado pela atenção e nos próximos vídeos a gente vai começar a configuração aí dos equipamentos.